Você fala em línguas? Pare de falar em línguas. Esse é o tema de hoje. Por que parar de falar em línguas? Se esse é um dom baseado nos dons espirituais presentes na Bíblia. Fique com a gente até o final que você vai descobrir. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Como qualquer outro tema bíblico, nós precisamos ter fé e a ajuda do Divino Espírito Santo para nos guiar a essa verdade. Por isso, convido você a fechar seus olhos e fazermos uma pequena oração. Querido Deus, graças te damos pelo privilégio que é estudar a Tua Palavra e muito obrigado porque ela chegou até a nós hoje. Fica conosco e derrame Teu Espírito Santo para entendermos mais sobre esse tema tão importante em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com um esclarecimento maior através, é claro, da Palavra de Deus sobre essa questão. Então eu peço muita humildade que você pegue a sua Bíblia e verifique que só vamos ler textos bíblicos para explicar sobre o dom de línguas e a confusão que tem ocorrido no mundo cristão através desse tema. Vamos lá? O primeiro texto que a gente vai ler fica em 1 Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler o verso 7. E vamos responder uma pergunta bem básica sobre esse verso. Qual a finalidade dos dons espirituais? Para que eles existem? Eles servem para quê? Vamos responder. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Por trás de cada dom que o Espírito Santo manifesta em nós, existe um objetivo claro e direto. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender. Segundo ponto, é o Espírito Santo que escolhe os dons que vai desenvolver em nós. Não é o que a gente pode fazer, é o que a gente permite que o Espírito Santo faça através de nós. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, é o Espírito Santo que escolhe o dom que vai desenvolver em mim, e não nós que usamos o poder do Espírito para fazer qualquer outra coisa. E como é o Espírito Santo que escolhe os dons que ele vai querer desenvolver em mim, não sou eu que faço isso, obviamente, muitos de nós teremos dons diferentes. Esse é o propósito, né? Desenvolver essa multiplicidade de dons através dos seres humanos. E vamos reconhecer isso do versículo 7 até o 9, do mesmo capítulo. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Então a palavra de Deus é muito clara em dizer para mim e para você que é o Espírito Santo que desenvolve em uns um dom de curar, outros o dons de pregar. Então eu não posso, por mim mesmo, querer desenvolver um dom espiritual se o Espírito Santo não escolhê-lo desenvolver em mim. Então esse é um princípio muito interessante da palavra. É claro, se eu quero, por exemplo, cantar, eu quero ter o dom de cantar, né? E se a pessoa não tem esse dom, ela pode tentar, isso não há problema nenhum. Mas essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo em nós, ela é feita conforme o Espírito Santo determinar. E não sou eu que faço isso. Agora, olha que princípio interessante sobre a finalidade dos dons que Paulo escreve aqui no capítulo 12. Vamos ler agora do verso 18 ao 20. Diz assim: mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Agora vamos ler o que ele continua dizendo a partir do verso 27 ao 31. Diz assim:
Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha que coisa esclarecedora para mim e para você. Nós somos membros de um corpo, de um só corpo. Então não faz sentido todos terem o mesmo dom, não é verdade? Porque um corpo, ele tem várias funções. Pense bem, se o nosso corpo fosse só olhos, como a gente conseguiria ouvir ou falar ou nos movermos? Então os dons, eles estão colocados e dispostos pela manifestação do Espírito Santo a cada um de nós conforme uma finalidade, uma objetividade diferente. Olha que princípio extraordinário da Palavra de Deus, nos colocando o objetivo dos dons. É formar o corpo de Cristo, cada um com uma função. Bem, agora que nós entendemos um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre os dons, que recapitulando, os dons eles são dispostos através da operação do Espírito Santo em nós, como lhe apraz. Como nós vimos aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, é o Espírito Santo que escolhe o dom que ele vai manifestar em cada um. E não somos nós que vamos escolher esses dons. E nós vimos também que nem todos nós teremos os mesmos dons, porque o objetivo dos dons é fazer com que nós possamos exercer o corpo de Cristo aqui na Terra. Ou seja, o corpo de Cristo, um corpo, na verdade, ele tem várias funções. E é esse o objetivo do Espírito Santo, desenvolver em nós uma função objetiva para cada fim. Bem, falamos um pouco agora sobre o dom de línguas. Esse é o objetivo do nosso vídeo. E a primeira pergunta: onde foi manifestado pela primeira vez o dom de línguas? Você sabe? Foi no Pentecoste. Então agora nós vamos ler um texto bem interessante aqui do livro de Atos. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo. Vamos ler então o verso 6, o 8 e o 11 do capítulo 2 do livro de Atos. Vamos nessa? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então essa foi a primeira vez que o dom de língua se manifestou. Alguns até dizem que não era bem o dom de línguas, era o dom de ouvidos, porque cada um daquele povo, os judeus de todo o mundo estavam ali reunidos, falavam outras línguas, vários idiomas ali presentes, e cada um ouvia na sua própria língua materna as verdades sobre Deus e sobre o cristianismo. Então, essa foi uma oportunidade ímpar na vida daqueles homens poderem reunir todo aquele povo de todas aquelas nações, ouvirem sobre a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho de Cristo. Então, o Espírito Santo manifesta ali o dom de línguas naquele lugar, com o objetivo que ele diz aqui, no finalzinho do verso 11, pregar as grandezas de Deus. Sabe, Deus sempre tem um objetivo muito claro e salvífico na vida das pessoas quando ele manifesta os seus dons. Tem muitas pessoas aí, por aí afora, que pretendem usar os dons espirituais para obter vantagens, obter até lucro. Mas a palavra de Deus é muito clara. A manifestação dos dons espirituais é algo sagrado e ela serve unicamente para levar o Evangelho e salvar almas. Bem, resumindo até aqui o que nós vimos. Nós vimos que é o Espírito Santo que desenvolve em nós os dons da maneira que Ele quer. O dom de línguas, a primeira vez foi manifestado no Pentecostes com um objetivo muito importante,
de pregar ali pela primeira vez, falando as boas novas de Cristo, para aqueles homens judeus, homens e mulheres judias de todo o mundo, né, que iam para aquela região, naquela época, comemorar ali as festividades. Vamos ver aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios que estava havendo um problema naquele povo. Muitos haviam recebido o dom de línguas, só que o que eles deveriam fazer com esse dom? Ir para outras regiões, regiões onde aquele idioma era entendido. Nós sabemos que pelo mundo, né, desde a Torre de Babel, a nossa linguagem era uma só até esse momento. Após a Torre de Babel, aquele período, né, Deus ele faz vários idiomas e as pessoas vão se dividindo, né, no mundo inteiro. Então, todos os nossos idiomas que temos hoje, né, foi proveniente ali da ocasião da Torre de Babel, desenvolvendo línguas diferentes para aquele povo parasse, né, de construir aquela torre, que era uma afronta, uma arrogância a Deus. Então, por consequência do derramamento do Espírito Santo, né, do Pentecostes, muitas pessoas receberam o dom de línguas, mas elas não sabiam muito bem o que fazer com esse dom. Haja vista que existem vários idiomas no mundo, mesmo naquela época. O certo a se fazer era que cada um que recebeu um idioma específico fosse para a região correspondente. Por exemplo, alguém teve ali o dom de falar o idioma inglês. O que esse camarada deveria fazer? Ir para uma região onde o idioma nativo ali fosse o inglês, para que ele pudesse pregar o evangelho para aquelas pessoas. Só que muitas pessoas que recebiam dons de outros idiomas, de outras línguas, ficavam em Jerusalém. Isso causava muita confusão. Vamos supor que você está na sua igreja, a igreja está cheia, e você está lá sentado no banco, e alguém chega, um estrangeiro, que fala polonês, por exemplo, e ele começa a pegar o microfone lá na frente e falar polonês. E quem sabe ali fazer até uma oração na língua dele. Alguém vai entender? Não, né? Só ele mesmo que está falando que vai ser edificado, não é verdade? É sobre isso que nós vamos ler nesse próximo texto. Então Paulo escreve no capítulo 14 exatamente sobre esse dom de línguas e a maneira correta de desenvolver eles. Vamos ver? Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Verso do 9 ao 11. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falando ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Entendeu, querido? Como a questão aqui é simples. É melhor a gente falar uma língua e ser entendido do que falar uma língua em outro idioma e não ser entendido. Aqui no verso 10, né, ele fala: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Cada lugar no mundo a gente fala um idioma diferente. Então não vai fazer sentido se eu estiver num lugar que é falado e ouvido português, eu falar uma outra língua, um espanhol ou um inglês. As pessoas ali não vão entender. Então é sobre isso que Paulo está falando para aqueles homens. Muitos receberam o dom de línguas e continuavam nos seus lugares ali, em vez de ir para o país ou a região que falava aquele idioma. Porque aquele dom, irmãos, era para espalhar a palavra de Deus. E não era para ninguém se vangloriar. Só que existia uma confusão ali. E é essa confusão que Paulo está tentando
combater. Um outro problema que Paulo também está tentando combater é do idioma falso, o falso dom de línguas. O que é uma língua? Uma língua estrangeira, uma língua estranha, através do dicionário bíblico, nós percebemos que uma língua estranha significa língua estrangeira. Nada mais é que um outro idioma. Não é uma língua que ninguém consegue entender. Existem algumas línguas, irmãos. Eu sei que talvez isso possa estar sendo algo que toque o seu coração de maneira diferente e te impressione de uma forma que você nunca imaginou. Mas eu queria que você abrisse o coração agora, nesse momento, para eu falar com você uma coisa séria. Queridos, existem certos idiomas que as pessoas falam aí que não são verdadeiros idiomas. São apenas palavras sem sentido, repetições. Porque se há de convir e concordar comigo que um idioma ele possui letras, artigos, palavras, expressões. Algumas linguagens que são até proferidas em cultos pagãos, inclusive, são bem parecidas com a linguagem que as pessoas andam repetindo por aí nas igrejas. E isso é muito sério, porque o verdadeiro dom de línguas, o dom que o Espírito Santo manifesta em nós, é o dom de idiomas. É um dom que nós recebemos para pregar o Evangelho para outras pessoas em outros lugares. Imagina, aqueles discípulos, aqueles homens, não receberam aulas, não tinham tempo hábil para aprender outro idioma. E o Evangelho precisava ser espalhado para chegar a mim e a você. Então, que maneira o Espírito Santo fez para que fosse possível que aqueles homens pregassem para o mundo todo, em pouco tempo? O dom de línguas. Esse é o objetivo bíblico do dom de línguas. Entendeu, irmão? Porque quem falava em línguas ali e não era entendido edificava a si mesmo, porque só ele entendia o que ele estava falando. Vamos continuar? Abre o seu coração agora, continuando, e vamos ler o verso 18 e 19 do capítulo 14. Olha o que Paulo fala. Isso é muito importante. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Entendeu, irmão? Paulo é muito claro aqui, dizendo que o dom de línguas ele mesmo tinha, porque ele era um homem estudado. Ele estudou com muitos mestres, então teve a oportunidade de falar outras línguas. Mas esse dom de línguas, ele está atrelando ao dom de idiomas. E isso é muito claro nesse texto. Esse é o verdadeiro sentido e essência do dom de línguas. Que a gente possa entender isso e usar da maneira correta. Tem muito mais por aí. Vamos continuar o vídeo. Fique com a gente até o final. Gostaria que você prestasse bastante atenção no depoimento de um irmão chamado Viriato. Ele fez parte de uma comunidade pentecostal e tem uma história bem interessante sobre o dom de línguas. Confira só. Olá, meu nome é Viriato, eu sou angolano, mas eu já vivo aqui no Brasil há muito tempo. Bem, eu queria compartilhar um pouco da minha experiência. Eu era católico lá em Angola, mas depois que eu cheguei aqui no Brasil, eu fiz parte de uma denominação pentecostal pelo qual eu me batizei. Então, depois do batismo, era necessário buscar o batismo com o Espírito Santo, assim como eu aprendi e eu acreditava. Só que depois você tinha que provar, ou uma das evidências que você estava cheio do Espírito Santo, era falar essas línguas estranhas. Eu nunca converti ninguém falando essas línguas estranhas. Ao meu ponto de vista, falar em línguas tem a ver mais com a emoção e não com a razão. Porque se fosse pela razão, a gente conseguiria entender de uma forma bem clara e bem objetiva. Então comecei a orar a Deus e eu pedi a Deus para que me desse uma direção. Até porque eu falo
alguns idiomas também. Eu falo dialetos. Se eu for falar inglês, eu consigo entender. Se eu for falar em francês, espanhol, até um pouco de mandarim, eu consigo entender. Mas quando chegava nas línguas estranhas, eu não conseguia entender nada. Justamente orando a Deus foi que o Espírito Santo, então, me deu entendimento, né? Aí eu deixei de falar assim essas línguas estranhas. Busque entender melhor a palavra de Deus, não se deixe levar pela emoção, pelo engano, que aí você vai ter uma clareza melhor a respeito da palavra de Deus, tá bom? Que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos. Uma coisa muito séria que eu queria falar com você. Sabe, nem todos os dons de línguas são inspirados por Deus. Sabe, em algumas religiões, africanas inclusive, essa repetição de palavras que não tem sentido, não é um idioma, não tem verbos, não tem artigos. São palavras repetitivas, elas são de origem pagãs. E isso é muito sério. É muito sério a gente trazer esses costumes para dentro da igreja. O dom verdadeiro de línguas é o dom de idiomas e serve para edificar e salvar pessoas. Serve para pregar o evangelho. Uma outra questão muito importante é sobre a língua dos anjos. Nós não sabemos como os anjos se comunicam uns com os outros. Não nos foi chegado a nós, através da palavra de Deus, qual a linguagem dos anjos. Mas é interessante notar, irmão e minha irmã, todas as vezes que os anjos vieram aqui para a Terra para se comunicar com os seres humanos, eles falaram a linguagem do ser humano. Eles não usaram nenhuma outra linguagem diferente. Isso prova, irmãos, que o que é mais importante aqui é nós falarmos e sermos compreendidos. Tem muitos irmãos e irmãs sinceros no Senhor que ficam em dúvida se foram batizados pelo Espírito Santo ou não. E alguns ficam aflitos, pensando, poxa, eu ainda não fui batizado pelo Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Meu querido, minha querida, se você já passou por isso ou conhece alguém, envie esse vídeo para ela, porque através da palavra de Deus nós vamos ler aqui no livro de Efésios como descobrir que você foi batizado ou batizada pelo Espírito Santo. E eu já vou adiantar para você que não é falando em línguas. Algumas pessoas dizem por aí que uma prova de que você foi batizado pelo Espírito Santo é falar em línguas. Isso não é bíblico, irmão. Isso não vem da palavra de Deus. Isso foi um costume que as pessoas foram repetindo de geração em geração até chegar até você. Mas a palavra de Deus diz diferente. E nós vamos ver agora, através da Bíblia, como descobrir se você, irmão ou irmã, foi batizado pelo Espírito Santo. Acompanhe comigo. Gálatas 5, 22 e 23. Preste bem atenção nesse verso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Olha que texto maravilhoso, dizendo para mim e para você, se você foi batizada pelo Espírito Santo, você tem alegria, você tem bondade, você tem amor pelo próximo. Esses são alguns das manifestações daquele e daquela que foi batizada pelo Espírito Santo. Domínio próprio. O Espírito Santo, quando toma posse de mim, de você, nós desenvolvemos um domínio próprio. Nós conseguimos fazer aquilo que outrora não conseguíamos, pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Só a pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo consegue se ver livre, né, de vícios, de uma vida promíscua. Só quem foi batizado pelo Espírito Santo consegue ter poder do Espírito Santo para ser alguém alegre, para perdoar. O dom de línguas não é a credencial em nenhum lugar aqui na Bíblia de que você foi batizado pelo Espírito Santo, e sim os dons do Espírito. Esses sim selam você e provam que você é alguém batizado e batizada pelo Espírito Santo. E por fim, irmãos, Jesus, isso mesmo, o próprio Jesus Cristo,
ele foi batizado por João Batista ali, e naquele momento o Espírito Santo, em forma de pomba, voou ali e todos ouviram a voz do próprio Deus falar: esse é o meu filho em quem me comprazo. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Amém por isso. Mas, irmãos, ele nunca falou em línguas. E sabe por que não? Porque não era necessário. O Espírito Santo, ele desenvolve em nós os dons através das necessidades. Jesus viveu num ambiente em que todos falavam a sua própria língua. Não havia necessidade de o Espírito Santo desenvolver esse dom em Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu queria falar uma coisa muito séria para você. Eu não sei qual é a tua condição espiritual hoje, mas de maneira muito sincera, eu queria encorajar você a estudar mais a palavra de Deus, a verificar através da Bíblia se essa língua que você está falando realmente procede de Deus. Será que tem mais a ver com a emoção ou com a razão? Será que realmente vem de Deus? Lendo a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, nós não vamos ver ninguém falando em línguas apenas por falar. Vamos ver o dom de língua se manifestando para pregar o Evangelho para idiomas diferentes. Então, meu amigo, se você fala essa língua estranha, sem nexo, sem entendimento, busque ao Senhor com sinceridade de coração e ore a Deus para que os verdadeiros dons se manifestem em você e que você seja a luz nesse mundo de trevas. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo aqui no Mais Amor. Grande abraço e tchau, tchau.